Jornal Regional Baiano. Boa noite, aqui é Raimundo. E aqui Jéssica. Bem-vindos ao JRB. O Brasil do início do século XVIII ainda era dominado por Portugal, enquanto Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e a Bahia continuavam lutando pela independência. O espírito de luta foi crucial para a luta pela independência. Mariana está com um brasileiro que tem o que falar sobre isso. É com você, Mariana. Olá, Jéssica. Estou aqui com o José Antônio Gorlini. Ele vai nos falar desse caráter e essa influência revolucionária que vem desde a Conjuração Baiana. E aí, José, como que foi essa revolução? Desde a Conjuração Baiana, de 1798, esse sentimento revolucionário estava sendo injetado na população baiana. Antes da Revolta do Porto, tinha muitos portugueses aqui antes. E em 1821, uma conspiração foi criada e ela foi divulgada principalmente pelo jornal Morcego. A exigência era o fim da junta provisória e Madeira de Melo, sabendo disso, ele começou a combater essa conspiração. Então teve a revolta de 3 de novembro. Entendi. Mas e essa revolução, ela foi bem sucedida? Não. Muitos brasileiros foram presos e levados para serem julgados a Portugal. E 3 dias depois teve muita guerra, muito sangue, muito suor e muitos brasileiros foram mortos. Ô, meu rei, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom, Jéssica, parece que nem a derrota de 3 de novembro foi suficiente para impedir a independência. É isso aí, nosso povo continuou na guerra. Muito obrigado. Pode não parecer, mas o índio, o caboclo, foi não só um grande participante, mas um símbolo da liberdade. Estamos aqui com o Ricardo Carvalho para explicar um pouco disso. Ricardo. Bem, primeiro é lembrar de que o processo da independência da Bahia é fundamental, né, na formação histórica desse país, embora o resto do país não reconheça isso bastante, mas realmente aqui na Bahia é que o Brasil ficou livre definitivamente de Portugal. O caboclo e a cabocla é uma questão mais étnica, né, do que na verdade uma referência militar. É que precisava-se de um símbolo, e o símbolo não podia ser o branco era o português. O negro era desvalorizado pela questão da escravidão na época, então, obviamente, o índio, nativa, o espírito nativista, transformou o caboclo e a cabocla na independência da Bahia. A cabocla representa as mulheres heroínas como Maria Quitéria, Joana Angélica e Catarina Paraguaçu, e o caboclo representa o homem, o herói e os primeiros habitantes do Brasil. E logo após, junta provisória é modificada. Chacina na resistência de Madeira de Melo. A grande mudança na estrutura do exército baiano, crucial para a vitória dos combatentes. No próximo bloco aqui no Jornal Regional. Ei, você? Oxe, meu rei, pode falar. Você é escravo? Tá cansado dessa vida? Então, adquira já a sua carta de liberdade. Com ela você vai poder ser totalmente livre. E se você adquiri-la nas próximas 2 semanas, você ganha um escravo para você. Jornal Regional Baiano. Adquira já na Câmara Municipal. Estamos de volta. E no dia 31 de janeiro de 1822, a junta provisória foi modificada. Depois de alguns dias, chegou de Portugal um decreto que nomeava o brigadeiro português Inácio Luiz de Madeira Melo, o novo governador de Armas, mas os baianos não aceitaram essa decisão. Estamos com Joana de Silva Torres para esclarecer isso com entrevista. Joana? Olá, Cândido. Estou aqui com o Felisberto. Ele vai falar um pouco mais sobre o ataque português em 1822. Seu Felisberto, por que esse ataque foi tão importante? Bem, os baianos nem demoraram a recusar, tinha que passar pela Câmara Municipal. Então a resposta foi dada nada menos que uma resistência ao teimoso Madeira de Melo. No 19 de fevereiro, os portugueses invadiram por dentro da Lapa, o Forte São Pedro e muitos outros lugares. Joana Angélica nem tentou impedir a entrada das tropas, mas morreu. Foi o primeiro mártir do Brasil. Pelo menos morreu com dignidade, porque Madeira de Melo esteve longe de ter.
Esse infeliz, depois da bagunça, fortalece ligações aqui com Portugal e, por consequência, muitas famílias baianas fogem para outras cidades. Opa, aí, ó! Cândido, até o momento, os baianos não conseguiram mais nenhum ataque vitorioso. Obrigada, seu Felisberto. É com você, Cândido. A grande mudança na estrutura do exército baiano foi crucial para a vitória dos combatentes. Nesse episódio surgiram muitos heróis e heroínas, como Joana Angélica. O convidado JRB, o historiador Ricardo Carvalho, tem os detalhes. É com você, Ricardo. A discussão que se tem muito nas academias é se realmente se precisa de heróis ou não. Né? Fora essa discussão técnica, acadêmica, se é que a gente precisa de heróis, que sejam nossos heróis, né? Que a gente não fique buscando heróis fora, internacionais e tal, que a gente busque pelo menos como resgate da importância do papel que nossos heróis, seja a Joana Angélica, seja a Maria Quitéria, seja até o Luiz Lopes, o corneteiro lá do Pirajá, são brasileiros, baianos, então um povo, gente do povo, gente que representa realmente o povo do Brasil, o povo da Bahia. Pois é, Ricardo. Vimos também que uma luta começou bem antes, no dia 25 de julho de 1822. Na verdade, a luta na Bahia começa em 1798, com a Conjuração Baiana, mulatos, negros, soldados, estivadores, já lutavam, já gritavam, né, pela desvinculação do Brasil com Portugal. E essa luta progrediu. Na verdade, a luta na Bahia, com a nomeação do Madeira de Melo, né, que era o chefe de armas português aqui na Bahia, a população reagiu, isso foi em junho de 22, quer dizer, antes mesmo do 7 de setembro, né, do famoso grito de Ipiranga lá do Dom Pedro I. Então, a luta na Bahia, o sentimento nativista, o sentimento emancipacionista era poderoso na Bahia, muito antes mesmo do Dom Pedro se dignar a gritar lá, independência ou morte. A primeira batalha foi em Cachoeira? Sim, a batalha, na verdade, essa região toda do Recôncavo, né, Cachoeira, Maragogipe, São Félix, tiveram um referencial importante. A própria Maria Quitéria, por exemplo, ela lutou na Barra do Paraguaçu, né? Pelotão de caçadores lá, o pelotão da Independência, na Barra do Paraguaçu. Então, aquela região toda do Paraguaçu, desde Cachoeira até a Barra do Paraguaçu, a Baía de Todos os Santos e a cidade de Salvador foram palcos importantes dessa luta pela emancipação. A população civil praticamente toda, ela saiu de Salvador e foi para o Recôncavo. Por isso que a retomada do Recôncavo era importante. Além disso, o 2 de julho é um marco referencial, na verdade é o dia, né, da grande marcha, né? Por isso que a Lapinha, por isso que aquela área da Liberdade, chamada Estado das Boiadas, dali a equipe, né, de soldados entrou na cidade de Salvador, né? Eles entraram em Salvador exatamente daquela região, por isso que aquela área é uma área cívica importante. Soldado Medeiros revela ser uma mulher. No próximo bloco, aqui no Jornal Regional. Mãe, a senhora estaria orgulhosa de mim se estivesse aqui. O pai disse que guerra não é lugar de mulher. Mas como você pode ver aí de cima, eu discordo. Amanhã eu vou à Cachoeira. Vou me juntar às tropas de Dom Pedro. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Bom, o marido de Teresa vai me emprestar sua farda. E a partir de amanhã, serei soldado Medeiros. Mãe, é arriscado, eu sei, mas vai dar tudo certo. Eu não vou ficar aqui de braços cruzados, chega. A Bahia precisa ser independente. Jornal Regional Baiano. Estamos de volta. Professora Lizire Antônio Salgueiro explica um pouco da vitória baiana recheada de mitos que interferem na história da independência. Com a professora, temos Jorge Portugal. Jorge? O aprovado hoje bate um papo saboroso. Vai ter uma boa conversa com a professora Lizire Arcanjo Alves sobre mitos e lendas sobre o 2 de julho. Professora, este livro recentemente lançado, 2 de julho na Bahia, Antologia Poética, ele quer dar conta do que há de literatura além do fato histórico? Não exatamente o que há de literatura além do fato histórico, mas como a literatura pôde fazer história.
através do tempo, de gerações e gerações que sucederam durante o século XIX. A literatura era um instrumento de fixação da memória. Havia um desejo, um compromisso de construir a memória do povo através da literatura. E quanto há de lenda ou lendas em relação a fatos que nós conhecemos muito bem a partir da história? A história é uma construção a posteriori. Na realidade, o que é que ocorre? Antes da história surgem as lendas. E muitas vezes as lendas resultam de fatos, é uma coisa curiosa. Fatos que se transformam em lendas porque foram considerados absolutamente fora de série, que não se acredita muito na sua veracidade. E, de outra forma, a lenda que acaba ficando, que são criadas e acabam ficando como um fato de fato. Por exemplo, a história do corneteiro Luiz Lopes. É fato ou é lenda? Foi talvez o mais importante durante o século XIX. O corneteiro fazia parte do batalhão que estava em Pirajá. E no momento crítico das lutas, quando o comandante Barros Falcão, sentindo que não tinha condições de vencer os portugueses, porque eles estavam chegando em número muito superior, então ele manda que o corneta toque a retirada. E ele, equivocadamente, entende o contrário e toca avançar. Então, naquele momento, o exército pensa que está em condições de vencer a guerra e sai a campo com toda a fúria, com toda a força, com todo destemor para enfrentar os portugueses. E os portugueses, por seu lado, conhecendo aquele sinal, de que era um sinal de avançar, pensa que o exército brasileiro estava em condições superiores, e então recua e sai perdedor quando tinha número superior para vencer a batalha. Quer dizer, houve um engano de lado a lado. De lado a lado. É um fato muito interessante porque todos agem segundo o que entenderam e todos entenderam errado. Mas foi um erro que resultou no acerto para o lado brasileiro. Senhora Lizzie, a lenda da Santa da Ilha, a senhora pode nos relatar? É outro aspecto também interessante que se encontra na literatura, aqui no livro também tem, a lenda itaparicana. Quando os portugueses tentam tomar a ilha Itaparica, eles veem de repente uma mulher com os cabelos soltos, voaçando, as vestes brancas espalhadas pela areia, e de sua cabeça saiu uma luz fulminante. Naquele momento, eles não conseguiam remar, eles não conseguiam enxergar, as espingardas não funcionavam e daí recuaram. Depois de alguns deles presos na fortaleza de São Lourenço, eles declararam isso, que não conseguiram agir por causa dessa mulher. E, ao mesmo tempo, teria desaparecido da igreja a imagem de Nossa Senhora. Depois de terminada a luta, eles voltam à igreja e está lá de volta a imagem com as vestes sujas de areia. Professora Lizzie, agradeço por demais por essa aula, entendeu? Por ter fincado mais fundo ainda esse sentimento nosso, né, de amor por essa data, que é a grande data da Bahia, e como diz nosso mestre Luiz Henrique Dias Tavares, a independência do Brasil na Bahia. Exatamente. Todas essas batalhas foram muito importantes, comandadas pelo seu Labatut. Porém, depois que ele foi preso, passaram a ser comandados por Joaquim de Lima e Silva. Como foi dado o comando do exército por esses personagens tão ímpares? Simples. O coronel Pires Carvalho entregou suas tropas para Pedro Labatut e este intimidou Bandeira de Melo, conquistando cidades até Salvador. O problema foi que Labatut prendeu oficiais do exército baiano e então, sabendo do seu erro, foi preso. O exército passou a ser comandado pelo coronel Joaquim de Lima e Silva. E esse, agora coronel, ele
planejou a ofensiva do exército no dia 3 de junho. Outro fator importante foi a estratégia que os baianos usaram contra os portugueses, quando eles fecharam as estradas e passavam alimento para os portugueses. Eles usavam a fome também para lutar contra os portugueses. E esses, vendo as necessidades e perdendo muitas lutas, tiveram que pedir apelo e acabou rendendo. O povo de Salvador, baiano, conseguiu conquistar sua cidade de volta e expulsar finalmente os portugueses. Depois de 1 ano e 5 meses, finalmente foi tomado o controle da cidade de Salvador e solidificada a independência, declarada em setembro de 1822. Nada mais junto do que recordar, relembrar e comemorar essa vitória para o povo brasileiro. Até hoje é comemorada a data 2 de julho pelos baianos, eternizando o sentimento de liberdade e união dos brasileiros. Feliz 2 de julho! Boa noite e boa sorte! Nossa Senhora da Ladeira da Independência, regai por nós, que aqui é jogo duro. Jéssica, parece que mesmo com a revolta de 3 de novembro de 1917, para interromper a independência. Menino, é 2 de julho, cadê? Menino, é 2 de julho, cadê? A família do barulho, a família do barulho. Opa, aí, ó! Chame Dona Dada no matato. Até o momento, os baianos não conseguiram mais nenhuma arma de Obrigado. É com você, Menino.